Esta semana, a Univale deu mais um importante passo rumo à internacionalização. Foi assinado na terça-feira entre a Universidade Catarinense e a Universidade Espanhola de Alicante o convênio da dupla titulação para alunos do curso de graduação de Direito. É um marco histórico para o ensino da ciência jurídica no Brasil. Eu creio que é, sem dúvida, um marco fundamental na internacionalização da universidade, que passa a ampliar os programas de intercâmbio acadêmico para agora também prover a dupla titulação na graduação, a exemplo do que já acontece hoje com oceanografia também. O mais importante, eu acho que não é só conhecer outro sistema jurídico, outra realidade institucional. O mais importante é a troca de ideias, a troca de conhecimentos, de experiências vitais. Não é só que, claro, ele vai ter conhecimento do direito europeu, que é bem importante porque é de toda a União Europeia, mas sobretudo isso que estamos falando, o contacto com outros alunos, outro tipo de universidade. Vai proporcionar aos acadêmicos egressos da Univale uma experiência internacional, conhecimentos novos. E aqui na nossa região, que temos muito intercâmbio de mercadorias, de serviços, muitas questões afetas à importação e exportação, certamente vai agregar muito ao currículo desses estudantes que aqui serão formados e em benefício de todo o sistema judiciário. Pois é, e nessa semana também houve mais uma importante conquista. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, aprovou o primeiro curso do Brasil de mestrado profissional em Direito das Migrações Transnacionais. Vai ser ministrado pela Univale em conjunto com a Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Perugia, na Itália. Por isso eu vou conversar aqui no estúdio com o professor Paulo Márcio Cruz e também com o professor da Universidade de Perugia, Maurício Oliveira. Obrigado pela presença de vocês. Professor, essa semana então foi de importantes conquistas na internacionalização, né, dos cursos da Univale, como da graduação de Direito, mas também agora esse mestrado. O que significa esse mestrado, nível de Brasil, de Europa e também mundial, já que trata de um tema tão importante e tão atual? Bom, cumprimentar os nossos telespectadores, cumprimentar a vocês aqui da equipe da TV Univale e registrar que esse é um processo que nós já estamos trabalhando desde 1996, com o então pró-reitor José Roberto Provezi. O professor Provezi, depois nosso reitor na Univale, fez o primeiro contato com o professor Oliviero, que está aqui conosco, o professor Maurício Oliviero, em Perugia, e essa foi uma espécie de Big Bang do processo de internacionalização da Univale. Foi a partir desse contato do professor Provezi com o professor Maurício Oliviero que nós então entramos para valer nesse processo de internacionalização. Depois eu também me engajei nesse processo, passei a conversar com a Universidade de Perugia e me tornei amigo íntimo, muito amigo do professor Oliviero, e essas relações pessoais, claro que ajudam também nas relações institucionais. A partir daí, nós conseguimos a implantação da dupla titulação no nível doutorado, uma das primeiras do Brasil, entre o programa de doutorado em Ciência Jurídica da Univale e o programa de doutorado em Jurisprudência da Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Perugia. Logo em seguida, nós também fizemos o mesmo com a Universidade de Alicante, mas ainda por inspiração na Universidade de Perugia, né? E agora, nesse momento, nós estamos completando o ciclo. O que nós estamos fazendo, na verdade, é completar um ciclo, porque nós já temos dupla titulação na universidade, no nível doutorado, no nível mestrado, né? Ontem assinamos a dupla titulação na graduação em Direito e agora estamos implantando o primeiro mestrado internacional, profissional internacional do país. Não há nenhuma outra experiência como essa no país. É um mestrado conjunto diferente das duplas titulações, não é? E num tema
extremamente atual, né? E que nos deixa assim numa posição muito confortável na Univale, porque nós completamos todo o ciclo, né? Diria que entre as 10 universidades brasileiras com maior intensidade de internacionalização, né? Professor, obrigado pela sua presença também aqui. Como é que a Europa e a Itália veem a formação, o Master, né, do profissional nesse assunto, migrações transnacionais, né? O que isso significa em termos mundiais, em termos da atualidade, né? Onde a gente vê também muitas questões, muitas barreiras impostas pelo novo presidente dos Estados Unidos também. Como é que vai se formar esse profissional? Muchas gracias por la invitación y me gustaría seguir a las palabras importantes del profesor Paulo Cruz. ¿Cuál es la importancia de este máster y por qué eso es un máster único a nivel mundial? Hemos conocido en la historia fenómenos migratorios, no es algo nuevo, pero por primera vez de la historia de la humanidad, esta migración tiene característica única por número de personas que se mueven y por el momento histórico de cuando esto está pasando. No es más una inmigración nación por naciones, esa es una migración transnacional. ¿Qué quiero decir con eso? Que el problema y la época de números de personas que se mueven por el mundo necesita de una respuesta transnacional. ¿Qué está pasando en Europa? En Europa, a este fenómeno transnacional, no conseguimos buscar ni a nivel europeo medidas y soluciones que sean por lo menos de dimensión europea. Y eso es normal, porque no se puede contestar a un problema global con soluciones que sean de nivel local. Y porque el máster es un experimento, una trayectoria fundamental, es muy importante. Primero, la característica de este máster, como ya estaba explicando el profesor Cruz, no es simplemente una interacción entre dos experiencias, la de Italia, Europa y Brasil. Eso es un máster transnacional. Muchas universidades, como una universidad muy importante de China y de otros países del mundo, van a ser partner de este proyecto. Y la tarea, el desafío más importante que queremos conseguir es colocar dos trayectorias. Una, que es una forma más profesionalizante. Eso también quiere decir que algunos trabajos en el mundo se están transformando. El sector de la migración pide competencia jurídica, económica y social. Este máster va a colocar una nueva línea de desarrollo de una específica característica de empleo que puede ser utilizada en sectores públicos, en sectores privados, pero que de aquí a poco vamos a necesitar. Asesoramientos también, ¿no? Claro, muy claro. Segundo elemento, ¿por qué se puede realizar esta trayectoria? Muy bien lo estaba aclarando el profesor Paulo Cruz. Porque la relación fantástica en los últimos 20 años entre las dos universidades ya ha sido muchas veces con éxito muy importante. Esta relación es histórica, nos ha permitido hoy de colocar este proyecto de nivel mundial como un primer experimento que estamos haciendo. No es un máster con doble titulación, es un máster conjunto, donde van a participar estudiantes de todo el mundo y los profesores también, que van a tener clase en este máster, son profesores que llegan de las más importantes universidades del mundo. Ok, professor, falta ainda especialistas nesse assunto, por isso há necessidade de um mestrado como esse, profissional na realidade? Na verdade, aqui, o Brasil até então não sofria os impactos da globalização e das migrações transnacionais com tanta intensidade como a Europa tem sofrido. Mas nos últimos anos esse fenômeno também vem se reproduzindo no Brasil, na América do Sul,
E agora, com a eleição do presidente Trump, esse assunto ganhou destaque, não é? E a formação desse profissional, a formação de um profissional capaz de atuar nas diversas áreas que lidam com esse tema, é essencial que seja uma formação, em primeiro lugar, multidimensional. Não é possível formar um profissional desse exclusivamente com o direito, né? O direito tem que interagir com outras áreas do conhecimento, como a sociologia, a ciência política, enfim, né? Isso é fundamental entender, porque, na verdade, o profissional tem que entender, inclusive, a natureza humana dos imigrantes, das migrações, não é? É isso que determina o entendimento, a capacidade cognitiva, por exemplo, de um imigrante, quando ele se vê num ordenamento jurídico que não é o dele. O professor Oliveira costuma sempre dar alguns exemplos que são muito interessantes, por exemplo. Em algumas culturas, que são culturas que estão migrando muito, existem, por exemplo, relações de família, marido e mulher, que são muito diferentes daquelas que nós estamos acostumados nas nossas culturas. E o nosso direito, a nossa ciência jurídica, tem que estar preparada para lidar com pessoas que se mudam, que migram e que possuem outra cultura jurídica com relação a essa. E às vezes não entendem as restrições que a própria lei de um país impõe, não é, em determinados assuntos. Então, esse mestrado terá essa preocupação também, tem essa preocupação de preparar os profissionais que lidam com migrações transnacionais para esses detalhes que são fundamentais. Tá certo. É fundamental que os agentes públicos, privados, das organizações não governamentais, por exemplo, das ONGs, das ONGs, estejam preparados para essas realidades. Por enquanto, no Brasil, tudo tem sido feito de forma muito intuitiva, não é? Não tem sido feito de uma forma científica, não é? Estudada. Tem sido feito principalmente com base em intuição, em algumas experiências passadas, mas esse processo é muito rápido, é um processo que acompanha a velocidade da globalização, e esse mestrado que nós estamos por implantar com a Universidade de Perugia vem ocupar esse espaço, não só pelo seu ineditismo, apesar de ser inédito, apesar de ser o único no país, apesar de ser um dos poucos no mundo, né? Mas o mais importante é que ele consegue chegar a essa realidade da globalização com muito mais facilidade do que outras iniciativas de formação. Esse é o grande ponto que eu gostaria de destacar com relação a esse mestrado, como bem destacou, como bem colocou o professor Oliveira. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco no segundo bloco a gente vai falar assim, como que vai ser estruturado isso, como que os alunos brasileiros vão poder participar, alunos de outros países também, e onde vão ser ministradas as aulas aí desse mestrado tão importante para o conhecimento aí desse assunto tão importante que envolve não só a Europa, o Brasil, mas outros países, como estamos vendo aí nos noticiários mundiais. A gente volta em instantes. Olá, voltamos com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje estamos falando de cursos de internacionalização da Universidade do Vale do Itajaí, que assinou na terça-feira um convênio para a dupla titulação do curso de Direito com a Universidade de Alicante e também agora vai ter um mestrado aí profissional internacional em Direito baseado nas migrações transnacionais. Eu estou conversando aqui no estúdio com o professor Paulo Márcio Cruz, da Univale, e também com o professor Maurício Oliveira, da Universidade de Perugia, na Itália. Professor Maurício, como que vai ser estruturada toda essa logística, né, desse mestrado, né? Quem vai poder participar, como que os brasileiros
vão poder participar aí desse mestrado? Onde vão ser ministradas as aulas? Estamos hablando de un máster conjunto, entonces no es transnacional en el sentido exclusivo de la temática, también en la organización. Los dos momentos fundamentales de organización de los cursos van a ser divididos en 3 etapas. Una etapa es una formación que se hace en Brasil. Aquí la Universidad Univali va a organizar por 3 meses una parte de la formación académica y sobre todo van a participar profesores e investigadores que vienen de muchas universidades en el mundo. Eso quiere decir que los miembros, los estudiantes del máster, y creo que es importante aclarecer que no podemos llevar más de 20 por cada curso para permitir a cada uno de ellos de aprovechar más, se van a quedar por 3 meses en una experiencia formativa en Brasil. Después, todo el grupo se va a mover por Europa, donde se va a quedar por otros 3 meses, donde también vamos a tener para materia específica, y bien estaba comentando el profesor Cruz, eso es un objetivo no solo de formar desde un perfil jurídico, mas también económico y social. 3 meses entonces, la aula se va a quedar en Italia, en Perugia, donde va a recibir muchas formaciones de muchos expertos, profesores y académicos que trabajan no solo en la universidad, mas también en organismos internacionales como Naciones Unidas, Comisión Europea, que ya están intentando afrontar el tema este. Y una tercera etapa, que es una etapa bastante importante, porque aquí los miembros que participan como estudiantes a este máster van a hacer visita técnica en lugares donde concretamente se está realizando todos los problemas del movimiento de personas, de refugiados y todo eso, y terminar con un trabajo que sea también una propuesta evolutiva de cómo se puede entender en algunos sectores profesionalizantes el futuro de una materia que estamos seguros, esto ya está claro, va a ser el tema principal de este siglo. Cómo manejar millones de seres humanos que se mueven de un lugar a otro del mundo, y el problema no es solo eso, no es solo cuantitativo, es cualitativo. Cada comunidad que se mueve de un lugar a otro del mundo no lleva solo personas, ma identidad cultural. Y cómo estas identidades culturales, a veces muy distintas entre ellos, puedan permanecer en una experiencia que para nosotros es una idea de democracia que necesita hoy de aguantar una nueva perspectiva. É um estudo também, na realidade, baseando na antropologia e tudo mais da cultura, né? Saber, por isso que é um master mundial, né? Agora, Paulo, quais são os pré-requisitos aí para se candidatar a um mestrado como esse? Bom, como o professor Oliveiro pontuou, é um mestrado conjunto, ou seja, não é que os alunos entrem por aqui ou entrem por Perugia, eles entram numa estrutura só. De uma forma global, na realidade. Entram numa estrutura só. Né? Então, como são 20 vagas, né? Nós abriremos um edital, provavelmente a partir de setembro desse ano, haverá uma chamada pública, tanto aqui na América do Sul e nas Américas, como na Europa, na Ásia, né? Em todos os países nos quais tenhamos parceiros científicos, acadêmicos que estejam participando conosco, e os alunos poderão ingressar nesse mestrado. Claro, haverá um processo seletivo, dependendo do número de interessados, né? E como explicou o professor Oliveiro, por ser um mestrado internacional, tem uma parte formativa que ela é concomitante, ela é sincrônica, né? Ao mesmo tempo, alunos aqui e alunos em Perugia cumprem créditos comuns. Num segundo momento, todos os alunos irão para outra universidade, para Perugia, por exemplo, e também virão para a Univali. Num terceiro momento, nós faremos as visitas técnicas, os estágios, etc., etc., e depois, então, que deve culminar
com a apresentação do trabalho final. Como não é um mestrado acadêmico, as pessoas que estão nos assistindo, né, peço que não confundam o mestrado profissional com o mestrado acadêmico. Sim. O mestrado acadêmico é estritamente científico. Esse mestrado internacional, apesar da base científica que é importante, mas ele está voltado muito mais para o exercício profissional das pessoas em suas áreas de atuação e que tenham interação com a questão das migrações transnacionais. Por isso que há uma parte do currículo diferente dos mestrados acadêmicos. O trabalho final terá um formato distinto, porque poderá ser um relatório, poderá ser um projeto de pesquisa, poderá ser uma proposta de organização de um determinado órgão governamental, enfim, muda a natureza do mestrado. Há uma diferença essencial entre um mestrado acadêmico e um mestrado profissional, não é? E isso o torna muito interessante. Isso profissionalmente o torna muito interessante. Aqui no Brasil e na Europa há também alguma similitude nesse processo, mas no Brasil, por exemplo, os nossos alunos de mestrado acadêmico estão fazendo um pré-estágio para o doutorado, não é? Então, o mestrado acadêmico acaba não sendo um fim em si mesmo. Ele é uma etapa a ser encaixada no futuro doutorado. Um master profissional, não. Um mestrado profissional, não. O mestrado profissional, ele é um fim em si mesmo. Ele tem um objetivo muito claro, o objetivo geral de um mestrado profissional internacional, como esse que nós estamos propondo, é qualificar os altos quadros do Estado, da iniciativa privada, das organizações não governamentais, nesse tema específico. Não é? E como é uma oferta praticamente única no mundo, eu quero crer que teremos uma significativa adesão dos interessados a essa nossa proposta. Tá certo. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Obrigado, professor agradeço. Maurício. Só queria tirar uma dúvida só rapidamente para encerrar. Há a possibilidade de bolsas de estudos a esses candidatos? Sim, há a possibilidade de bolsas de estudo, elas não estão definidas ainda, mas as bolsas, existirão bolsas. Principalmente, Almeri, se me permite o professor Oliveira explicar, como nós vamos trabalhar com diversas organizações, provavelmente essas organizações farão o patrocínio dos seus funcionários para que possam frequentar e desenvolver as atividades nesse Master. Mas nós pretendemos sim ter uma parte dos alunos com apoio em becas, em bolsas, para podermos ter o grupo mais significativo possível nesse mês. E é importante, Almeri, são ingressos de 20 alunos por curso. Ingressam 20, terminam, depois ingressam mais 20, terminam. Não é como o mestrado acadêmico, que há ingresso todos os anos, independente de uma turma ter terminado ou não. Não é? Então, inclusive essa sistemática será diferenciada, não será como o mestrado acadêmico, ok? Muito obrigado, Paulo. Nada. Obrigado, professor, pela presença aqui. Obrigado. Sucesso aí no mestrado. Muito obrigado. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Até lá.